pessoal, beleza? Lucas Romero aqui. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente gosto bastante, mas espero que seja útil para vocês, tá? A gente vai falar então sobre aprendizagem, né? É um tema a princípio muito amplo, mas eu vou usar uma abordagem que a gente usava até num curso e tal, fixando, né? Se você foi aluno do curso aí, dá um alô. E a gente tentar trazer alguns insights para vocês, tá? O nosso objetivo é esse, é trazer alguns insights que podem ser úteis para vocês na caminhada. Pessoal, a gente vai dividir a aprendizagem aqui em 3 etapas, tá? A etapa de entendimento, a etapa de absorção e a etapa de memorização. Essa aqui é uma divisão que eu inventei, mas assim, claro, baseado em vários outros estudos, né? Não fui eu que inventei tudo, digamos assim, mas é a forma que eu gosto de considerar, porque eu acho que se aplica melhor ao mundo dos concursos, tá? Primeira etapa é a etapa do entendimento. O que é o entendimento? Entendimento é a percepção sobre a lógica daquele assunto. Você nunca ouviu falar em Constituição. Você, sei lá, já viu na televisão, mas não sabe o que é. Então, quando você vê pela primeira vez o conceito de Constituição, você entende que aquilo é a base do ordenamento jurídico. A partir daquilo ali vão derivar todas as outras normas que vão reger aí as relações entre particulares, entre privado e Estado. Quando você entende a ideia da Constituição, quando ela deixa a sombra da ignorância, aquela ali é o entendimento, é quando você então tem esse clique, né? Ah, tá, entendi, isso é uma Constituição, entendi, pronto, aquele ali foi o entendimento, tá? Perceba que quando a gente fala, entendi, a gente não se preocupou em decorar nada, né? Então a gente ainda não tá, peraí, eu vou me lembrar disso? Não tem nada disso. Então é só você realmente passando a compreender a ideia daquilo. Tá? Isso, é claro, é instantâneo. A partir do momento que você tem aquele estalo, pronto, aquele ali já foi seu entendimento. Tá? A segunda etapa, a de absorção, ela é na verdade uma etapa transitória para a terceira etapa. Tá? E muitas vezes, pessoal, só um parênteses, essas fases elas se misturam. Tá? Então não é que acontece necessariamente uma depois da outra, depois da outra. Muitas vezes elas podem se sobrepor. Tá? Mas é legal a gente fazer essa divisão para a gente compreender e no final eu vou dar alguns insights em relação a isso. Tá? A segunda etapa da absorção, ela é então quando você já entendeu e agora você, de certa forma, você prepara aquela informação para memorização, que é a terceira etapa, tá? Então ela é uma etapa transitória entre as duas. O que acontece? Tudo que a gente aprende na vida, principalmente depois de mais velho, nada fica solto na cabeça, né? Tudo a gente vai associar a algum conhecimento. Então, por exemplo, se você aprender hoje sobre direito processual, por exemplo, em que teve uma decisão de um juiz isolado, você pode entrar com recurso para ir para um colegiado apreciar também. Se você for exposto a isso hoje pela primeira vez, você naturalmente vai associar com alguma coisa de, por exemplo, você teve uma decisão ali de um professor numa sala de aula que você não gostou e você pode levar para a diretoria, depois pode chegar nos donos da escola. Então assim, sei lá, eu estou usando o exemplo de escola, que é um exemplo, né, que você aprendeu talvez quando criança, e quando você for aprender direito processual hoje, pode ser que você faça com essa parte do direito processual. Então, tudo que a gente aprende, principalmente depois de mais velho, a gente vai associar com alguma coisa que a gente já sabe, tá? Então, a etapa de absorção é quando a gente prepara aquilo que a gente acabou de entender para decorar. Isso que eu falei da associação é um dos pontos, tá? Mas, por exemplo, quando você, na verdade, está trabalhando o seu entendimento, por exemplo, você entendeu, mas não está tão bem claro assim. Fez um mapa mental que você, não, entendi. Eu tinha entendido que tinha esses conceitos, mas agora eu entendi melhor como eles se correlacionam. Eu entendi que existe uma hierarquia entre conceitos. Então, tudo isso que você está expandindo o seu entendimento, né, para você preparar ele para memorizar, a gente vai falar aqui que é uma etapa de absorção. Beleza? E novamente, o entendimento e a absorção eles podem ocorrer ao mesmo tempo, e normalmente ocorrem. Por exemplo, se for um conceito mais simples, você já entendeu e já está pronto para memorizar. Então percebam que ele pode ser, na verdade, instantâneo, né? Quase como um T0 ali de 1 segundo, sacou? Pessoal, e a terceira etapa, então, é a de memorização. Então você já entendeu, você já compreendeu mais amplamente, né? Você já expandiu o seu entendimento e agora você quer decorar aquilo. Pessoal, o que é decorar? É você passar essa informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Tá, como assim? Cara, quando você entende, você apenas colocou na memória de curtíssimo prazo. Se amanhã alguém te perguntar aquilo de novo, você pode muito bem ter esquecido, porque você teve só uma compreensão momentânea, mas não necessariamente você ficou apto a relembrar disso depois, né? Então, a etapa de memorização é você pegar esse conhecimento que está nessa memória de curto prazo e inserindo ela na memória de longo prazo. No finalzinho eu vou explicar um pouquinho melhor também sobre esses tipos de memória, que acho que vai ser um bônus útil também para hoje. Beleza, e como que eu memorizo? Beleza, Lucas, eu já entendi o conceito, eu já fiz umas associações, mas como que agora eu faço com que eu me lembre disso daqui a um ano, que seja, né? Porque, a gente está estudando para concurso, eu vou estudar isso hoje e minha prova pode ser só ano que vem, só daqui a 2 anos, só daqui a 5 anos, né? Então, no final das contas, o nosso objetivo ele é realmente memorizar. Como que eu faço para, entre aspas, né, garantir que eu vou me lembrar disso que eu acabei de entender? Pessoal, é a revisão. E nisso eu poderia trazer alguns exemplos aqui, aquela questão de curva do esquecimento e tal,
Mas para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou trazer isso no outro vídeo depois, tá? Mas em resumo, a memorização, ela é passar a informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Isso só se faz a partir de revisão. Não há outra forma, não há macete. É só você revendo aquilo de tempos em tempos, tá? Beleza, então a gente entendeu as 3 etapas, né? Pessoal, aqui foi uma descrição bem breve, tá? No curso lá, por exemplo, que eu dava, eu destrinchava muito mais cada uma dessas etapas. Mas a gente já entendeu as 3 fases, mas por que é interessante a gente separar a aprendizagem nessas 3 fases? Primeiro, porque um só ocorre depois do outro. E só ocorre, na verdade, é um exagero meu. Você pode muito bem decorar algo sem entender. Só que quando você entende, fica muito mais fácil você decorar aquilo, tá? Então, por exemplo, você pode decorar uma informação bruta. Em licitações, né? Para trazer um exemplo aqui do direito administrativo aí, comum a todas as áreas. Tem lá os tipos de licitação, né? Tem pregão, tem tomada de preço e tal, concorrência. Se você entender que um tipo de licitação ela é para ser mais rápido, porque são valores mais baixos e tal, fica muito mais fácil você entender que aquele tipo de licitação ali de tomada de preços, por exemplo, ele pode ter um prazo menor do que o de concorrência, que é para valores maiores. Ou seja, você poderia decorar que tomada de preços, confesso que já não me lembro mais os prazos, tá? Tem um bom tempo já que eu estudei, é X dias. Depois concorrência é 2x dias. Você pode muito bem decorar que é aquele tanto de dia. Mas se você conseguir fazer essa correlação, né, você entendeu que isso aqui é para um valor de alçada maior, então ele vai precisar de um prazo maior, fica muito mais fácil. Então perceba que quando você entende, fica muito mais fácil você decorar as coisas, né? Ou, por exemplo, numa infração tributária, se a infração for, por exemplo, de uma omissão de declaração, que, é muito mais provável que tenha sido um descuido, digamos assim, do contabilista, e, sei lá, a multa vai ser de 30%. Ou se a gente provar ali um caixa 2, a multa vai ser de 200%. Faz todo sentido, né? Mas se você só decorar aqui, beleza, ó, se for omissão é 30, se for caixa 2 é 200. Cara, por que você não entende isso primeiro? Isso vai ficar muito mais fácil, né? Então perceba que é importante a gente respeitar as fases da aprendizagem. Às vezes você está lá com dificuldade para decorar aquelas alíquotas, aquelas multas, etc. Mas você não percebeu que na verdade você não entendeu o conceito. Então muitas vezes você pode precisar dar um passinho atrás para aí sim você perceber, entender os conceitos e entender como eles se correlacionam, e aí a memorização vai ficar muito mais fácil. Existem algumas ferramentas para cada fase. Por exemplo, logo eu, né, que gosto muito de Anki, etc., o Anki ele entra só na 3ª fase, só na fase de memorização. E muita gente gosta de criar cards muito cedo, quando eles ainda não entenderam muito bem o conteúdo. Então o cara fala, eu vou estudar aqui licitações. Antes de estudar licitações, eu já vou baixar um caderno pronto da internet e já vou começar a decorar os prazos. Cara, calma. Primeiro entenda o que são licitações, entenda o porquê que tem que ter todo esse processo burocrático para compra no serviço público. Aí você absorve e aí você memoriza. Não atropele as fases. Então muita gente fala, eu gosto de estudar só pelo Anki. Cara, mas calma, bicho. Você está atuando só na última fase da aprendizagem. Você tem que primeiro ter um contato, sim, cara, com os conceitos, né? Como eles se correlacionam entre as várias áreas do direito, por exemplo. Então, quando você segrega a aprendizagem nessas fases, você consegue atuar melhor com as ferramentas. Mais um exemplo, você, não estou conseguindo decorar, então eu vou criar um mapa mental. Cara, pode ser, mas o mapa mental ele é muito mais afeto de fato às etapas de entendimento, né? Quando você destrincha as coisas, você faz um diagrama sobre aquilo, isso costuma te dar mais clareza sobre aquele conteúdo. Então você, na verdade, vai trabalhar sobre o seu entendimento e às vezes sobre a sua absorção, para aí sim facilitar a memorização. Mas perceba que você não estava decorando, né? Uma falta no entendimento e na absorção. Então o mapa mental vai te ajudar nessa parte. Então ele vai te ajudar a entender melhor. E a memorização ele vai vir com a revisão depois, por meio do Anki, por meio de caderno de erros, por meio de questões, tá? A gente falou sobre as fases de aprendizagem, mas eu queria falar um pouquinho rapidinho só sobre os tipos de memória, né? Porque a gente falou ali da memorização, que é tirar da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Por que eu não passo na prova só com a memória de curto prazo? É basicamente por uma questão de capacidade de armazenamento. E é igual quem for da informática, quem estudou informática para concurso, e os tipos, né, de memória. Tem o cache, tem a memória RAM e tem o HD, né? Tem o SSD também. Cada um deles tem uma diferença entre a velocidade de escrita, ou seja, o quanto tempo leva para você inserir aquela informação dentro da memória, e o armazenamento, né? Então, se você for pegar uma memória RAM, por exemplo, ela escreve super rápido, mas ela é pequena. Se você for pegar um HD, ele demora a escrever, mas ele cabe muito mais coisa. E a nossa memória é meio parecida com isso, sabe? Então, a memória de curto prazo, rapidinho você insere informação nela. Isso aqui, esse vídeo que você está vendo agora, ele está na sua memória de curto prazo e demorou poucos minutos para você aprender isso. Contudo, se eu te perguntar sobre esse vídeo daqui a 3, 4, 5 anos, você não vai lembrar, porque você provavelmente, né, não vai ficar revisando esse vídeo aqui, então isso não vai para sua memória de longo prazo. E como o nosso conteúdo para concurso é muito grande, a gente não pode ficar só na memória de curto prazo. Caso contrário, a gente poderia só na semana da prova ali virar uma máquina de ler PDF, de ver vídeo igual um malucão e levar tudo na memória de curto prazo. Mas não cabe. A gente não tem como
escrever tão rápido esse tanto de informação na memória de longo prazo. Então, na memória de curto prazo, a gente não vai conseguir passar na prova. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários. Eu vou ficar aqui de olho para responder alguma coisa. Podem ter sido alguns conceitos, de novo, um pouco mais óbvios, mas que é legal de estar sempre alerta. Se você gostou, então, deixa o like pra gente, se inscreve aqui no canal da Guru. A gente tá com conteúdo aqui toda semana. Às vezes eu, às vezes o Bruno, às vezes o Jefferson, às vezes o Eduardo, às vezes o Gustavo. E outras pessoas também, né, vão fazer conteúdo pra cá. Então, a gente tá com conteúdo bem legal, tá? Se inscreve aí que tenho certeza que vai ser muito útil na sua preparação. Tranquilo? Valeu, grande abraço.